Supremo Tribunal Federal não autoriza a reeleição dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. No último domingo, o STF concluiu o julgamento de forma virtual da ação que considerava a questão da possibilidade ou não da reeleição de presidentes da Câmara e do Senado na mesma legislatura. A Constituição já é expressa nessa vedação, mas mesmo assim, ministros do Supremo entendiam que era possível permitir essa reeleição. Então, estava em pauta, com grande destaque no Supremo Tribunal Federal, a questão da reeleição dos presidentes das casas legislativas federais. A Constituição, ela proíbe a reeleição de presidentes na mesma legislatura. Ela não diz que é proibido na mesma legislatura. A Constituição proíbe a reeleição de presidentes das casas legislativas e o entendimento é de que essa proibição é aplicável na mesma legislatura. Então, na mesma legislatura é proibido. Veja que, por exemplo, o Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara dos Deputados, ele foi reeleito, mas ele não foi reeleito na mesma legislatura. Ele era presidente na legislatura anterior, no fim da legislatura anterior, e foi reeleito no início dessa nova legislatura. Essa questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que os presidentes, principalmente o Rodrigo Maia, pretendia se reeleger e na guerra política que está se instaurando pela disputa de poder, principalmente depois da eleição municipal, por controle da dinâmica de poder nacional. A gente já discutiu aqui que a eleição municipal mostrou um presidente extremamente enfraquecido do ponto de vista político, que perdeu quase todos os seus apoiados, perderam em âmbito nacional, nos municípios e principalmente nas prefeituras das capitais. Um presidente sem partido político, sem vinculação com uma ideologia, um partido político, e que se vê cada vez com menos capital político de negociação. Então, a gente já discutiu aqui a dificuldade do presidente Jair Bolsonaro de manter uma negociação política com o Congresso Nacional e como que isso tem impactado no seu governo. E se teve um resultado dessa eleição municipal, é que o Centrão, principalmente o partido do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, saiu fortalecido. O Democrata saiu fortalecido desse resultado eleitoral. E o Centrão saiu bastante fortalecido. Então, nessa disputa de poder, nessa dinâmica de disputa de poder, Rodrigo Maia sentiu que tinha capital político para ser reeleito presidente da Câmara e tentou explorar essa possibilidade. Discussão, ela não foi pacífica no Supremo Tribunal Federal. Apesar da previsão expressa da Constituição de proibir a reeleição dos presidentes das casas legislativas, o Supremo Tribunal Federal se dividiu, tendo vários ministros apoiado uma interpretação pela possibilidade de reeleição contrária a texto expresso da Constituição. Vários professores de direito constitucional manifestaram oposição a esse entendimento que estava se construindo dentro do Supremo Tribunal Federal e por pouco não foi majoritário. A gente vê um Supremo Tribunal Federal que acompanha a divisão e a instabilidade política que está tomando o país, né? Principalmente nessas questões políticas mais delicadas, o Supremo Tribunal Federal muitas vezes tem tomado decisões divididas, e divididas meio a meio mesmo,
entre os defensores de interpretações contrárias ao texto constitucional. Veja a questão da prisão em segunda instância, um tema que ainda divide meio a meio, dividiu realmente meio a meio, e com animosidade entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então a gente tem uma Corte Suprema, neste momento, bastante instável nas questões, para decidir as questões políticas mais sensíveis do país. A decisão vitoriosa acabou sendo a expressa na Constituição, garantiu uma sobrevivência por um tempo, por mais um tempo, do nosso ordenamento constitucional, mas passo a passo o ordenamento constitucional vem sendo instável ou instabilizado por essas ações do judiciário brasileiro, né? Um Supremo Tribunal Federal que fica dividido em um tema que a Constituição tem previsão expressa é um Supremo Tribunal Federal politizado, é um Supremo Tribunal Federal fragilizado pelas pressões políticas do momento, né? Então é um tema difícil. O Supremo Tribunal Federal não só se dividiu na questão da possibilidade da reeleição ou não, mas se dividiu até mesmo alguns especificamente considerando que era possível a reeleição do Senado e não da Câmara dos Deputados. Então a gente via uma divisão mesmo com interesse e pensamento político. Não somente pela impossibilidade expressa da Constituição de proibir a reeleição dos membros da Casa Legislativa, mas se por exemplo, se chegasse à decisão de que era possível um meio termo, uma das casas poderia reeleger seu presidente e a outra não, iria agravar ainda mais a instabilidade e a dinâmica de poder em Brasília no governo federal. Então a gente tem um governo federal instável, um governo federal instável, fragilizado pelas pressões políticas de ambos os lados, que não consegue chegar a um consenso fácil, né? Então nós temos o Supremo Tribunal Federal fragilizado e que não consegue manter a estabilidade constitucional necessária para uma democracia e para uma república. Então, além da gente ter um governo de extrema-direita, infelizmente a gente tem um governo de extrema-direita que fragiliza as bases da nossa república, as estruturas da nossa república, no seu ponto mais crucial, que é a defesa do texto da Constituição. Não só em direitos fundamentais, mas também na estrutura do sistema de governo democrático e nas estruturas republicanas que compõem o nosso governo. Então, uma decisão difícil que o Supremo Tribunal Federal enfrentou, e eu não fico feliz com o resultado, apesar do resultado ter sido coerente com o texto da Constituição, porque mostrou fragilidade do governo. Em determinado momento, o Rodrigo Maia pensou que ia conseguir realmente maioria, no entendimento de que era possível a sua reeleição à presidência da Câmara dos Deputados. Isso não aconteceu, mas foi uma decisão que, mais uma vez, mostrou divisão dentro do Supremo Tribunal Federal, e uma divisão que fragiliza muito uma das principais estruturas da nossa república, que é um judiciário independente, um judiciário que consegue fazer frente às pressões políticas, defender a Constituição em frente às pressões políticas momentâneas dos órgãos políticos, legislativo e executivo.